Bom dia a todos. Hoje estamos a 26 de maio, neste dia espetacular, minha mestra Monja Coendroche e eu, para mais um Histórias do Mosteiro que nunca contei para vocês. Então, tá tendo, parece que estão gostando, são pequenos momentos, assim como flashes da nossa vida no mosteiro, uma separação de uns quantos anos, tem muitas coisas em comum e tantas outras que não, apesar de ser o mesmo mosteiro. Qual seria a diferença, né, Sensei? Eu cheguei numa época que não tinha celulares, que a tecnologia estava muito mais para trás, nós tínhamos que escrever tudo com pincel, não era nem caneta esferográfica permitido. A nossa superiora queria que nós lêssemos tudo em japonês. A dificuldade que eu tinha em japonês, no começo eu levei um livro de sutras que era em romanji, que se chama, né? Ou seja, em caracteres como nós usamos aqui. E, e quando eu já estava indo bem, lendo o sutra com as outras monjas, eu estava toda satisfeita. Ela disse: não, senhora, você não pode ler assim na horizontal, você tem que ler na vertical, porque é na vertical que estão escritos os livros japoneses, né? Então foi uma grande dificuldade, né? Passar de ler em hiragana, começar a ler hiragana, katakana, não os kanjis ainda, né? E aí consegui ter aulas de kanji numa universidade católica. Padres, eles tinham feito um sistema de você decorar kanjis brincando com outras coisas, não tem nada a ver com o significado do kanji. Ele lembra cachorro, lembra... E assim, ela ficou toda orgulhosa de mim, que eu já tinha decorado 1000 kanjis, que eu já tinha entendido 1000 kanjis. Nossa, Sensei! Pois é, mas eu andava com um sono que não acabava mais, e o zazen eu comecei a dormir. E aí veio um professor muito importante, acho que foi Sumiroshi, eu não lembro, era um mestre muito importante que esteve lá, veio fazer um retiro conosco, e quando acabou o retiro, tem uma mesa de chá, aquela sala nossa do refeitório, os dois sentados na cabeceira da mesa, e eu quis fazer uma pergunta. Eu disse assim: eu quis fazer uma pergunta para o senhor. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa errada comigo, porque eu sempre gostei muito de fazer zazen. Zazen era o lugar onde eu voltava para casa, onde eu me sentia bem. Eu me tornei monja por causa do zazen. E agora eu estou com sono. Eu sento para fazer zazen, me dá e a cabeça fica pescando. Eu acho que eu estou com alguma doença, porque eu não sei o que é isso, nunca tive isso antes. E a Maruxi, muito preocupada, ela disse assim: não, é porque ela está estudando muito, porque ela está decorando os kanjis, ela não dorme muito. Eu pensando comigo: será que é por isso? Ou será que eu estou perdendo o estímulo verdadeiro da prática, né? Mas foi uma fase, e ela passou. E eu fiquei bem preocupada, mas eu decorei vários kanjis, é verdade, fiquei exausta. Nossa, eu não tive essa oportunidade, nem tempo, nem inteligência, nem na memória Não teve a para. solicitação. É isso que eu digo, a nossa superiora mudou nesse É processo. por isso também, foi a mesma mestra que tivemos, mas eu peguei ela mais velhinha, mais sábia, né? E já tinha o precedente, minha mestra e outras monjas estrangeiras que estiveram aí, abriram a porta para nós, né? Em muitos aspectos, continuamos em cadeiras, continuamos comendo comida japonesa, O que quer mas dizer sem cadeiras? só sentávamos em seiza. Seiza é essa postura ajoelhada, né? E era o dia inteiro. No yoga chama Vajrayana, né? Posição de Vajra. É a Isso. posição do diamante. Você se ajoelha, senta nos calcanhares, dói. Não vou nem contar quanto deu isso. Porque um pouquinho a gente fica, né? Aquele tantinho que fica na aula de yoga, né? Mas quando a gente está fazendo no mosteiro, a cerimônia matinal às vezes dura 1h30. É. Sabe para quem que eles usam essa postura também nas cadeias japonesas? É uma forma de tortura. Se o detento não se comportou bem, tem que ficar sentadinho em 6, assim, 1 hora, 2. E nós fazíamos todos os dias. E sorridentes e felizes. Tínhamos que fazer tudo assim. Então, não tinha cadeiras, é isso que ela quer dizer, tinha que sentar em 6. Isso. E ela estava mais tranquila, mais macia. Mas as exigências eram iguais. Não era que porque estivesse velhinha, ela não via, ela via tudo, absolutamente tudo. E eu queria contar hoje, Sensei, eu estava lembrando experiências, porque agora estou cozinhando para minha mestre, para mim aqui na comunidade, né? E lembro essas histórias, as coisas pelas quais passei, porque a experiência da minha mestra na cozinha foi uma coisa completamente diferente. Estávamos as monjinhas aí estrangeiras, tinha comidas às vezes ocidentais, coisa que minha mestra nunca viu,
eu acho, né? Não. Até, bom, enfim, várias coisas que mudaram. E eu queria, me lembro uma vez que quando eu comecei a primeira vez a entrar na cozinha, que foi quando recém chegada no mosteiro, a senhora lembra essa função que era mais baixa, que era no final do dia, enquanto os tenso, o canrio, que era o tenso principal, digamos, o mais antigo, Cozinheiro principal responsável pela cozinha. isso mesmo, ele estava com os outros. Eram só Ela, mulheres. desculpe, ela estava com, é verdade, ela estava com as outras monjinhas, pegando a batata, descascando, discutindo, lavando o arroz. Tinha uma função que era colocar o refil de tudo que tinha se acabado. O açúcar, o sal, o curogoma, o gemacho, a senhora lembra, né? Nós não tínhamos essa divisão que você tem. Está vendo a diferença? Então, era uma forma muito boa de a gente conhecer tudo o que estava acontecendo na cozinha, o que tinha que ser feito no final do dia. Porque não era assim que eu saio da cozinha e me desentendo. Não, a cozinha continuava viva e estando pronta para o dia seguinte. Esse era o trabalho do departamento do tensorio, aquelas pessoas que estavam encarregadas dos alimentos, né? Não de cozinhar, de preparar, se descascar e decidir quanto, como, onde e porquê. E então, essa era a minha função. E chegou a mais antiga, a chefa, no momento, e me disse, Roshin, agora lembrei, ele era japonesa, do norte, ela falava bem fechadinho, ela não abria a boca, e as japonesas diziam que ela não abria a boca, quase a falar, porque era de uma região tão fria, que eles não abrem a boca, para que não... Não congele a língua. Isso mesmo, era do norte. Tem lugares no norte do Japão que chega a menos 40 graus. Bom, ele era de por aí. Interior de Hokkaido. Isso, era de lá, quase por Rússia. Ela parecia que podia ver Rússia desde a janela da casa dela. Eu morei uma época em Sapporo, que é no norte, mas não é tão norte assim, e a gente chegava a menos 17, menos 18 graus. Isso, e a senhora disse que tinha montanhas de neve também. Sim, ficava. Andando pelos carros, eu vi fotos, eu não vivi isso. Minha mestra viveu, que você vai andando assim, tem paredes aqui de neve aqui, paredes de neve aqui, não era 2 assim? metros a neve se acumula, Nossa. porque os tratores passam de manhã nas ruas para tirar neve, para os carros poderem, as pessoas poderem sair de casa e circular. E eles vão jogando a neve para cima. E vai ficando cada vez mais alto, até ficar 2, 3 metros de altura. Paredes. E só uma entradinha assim de onde são os carros. Isso se chama frio, nesses 11 graus que estamos tendo agora em São Paulo. Por isso que as pessoas falam com a boca fechadinha assim para não gelar. Isso mesmo. Bom, então esta Roshin-san, ela... Roshin-san é o nome da moça. Da monja, que era encarregada de tudo, e ela sabia muito de comida japonesa, mas muito tradicional. Dessas que a gente ia comer, por exemplo, sanduíche de manhã nas férias, porque estava permitido, liberado, queríamos dar uma de ocidentais, mas tinha que ter misoshiro, porque senão não tinha café da manhã. E ela me deu uma bronca, porque eu era encarregada de cozinhar esse dia, e eu fiz um café da manhã ocidental, pãozinho torrado, ovinho, né? Tinha umas salsichinhas, tudo assim, manteiga, geleias que elas adoravam. Essas geleias que passavam, a senhora lembra? Manteiga de amendoim, adoravam também. Coloquei tudo isso aí, mas eu não preparei misoshiro, que é essa sopinha japonesa que a gente comia, era no almoço. E a mulher ficou olhando assim e disse, cadê? Eu perguntei, o quê? O misoshiro. Mas ela falou assim, né? Cadê o misoshiro? Doko desu ka? Misoshiro desu ka? E eu digo, nani? O quê? Ela ficou muito brava. Me deu uma bronca, ainda bem que éramos 5 gatinhas. Você falar isso, eu me lembrei de uma coisa interessante. O que você sei? Quando eu estava lá, de vez em quando, resolviam fazer pão, comer pão. Comer. Então teve um dia que era um almoço que tinha sanduíche, pães. Eles compraram pão de Nagoya, que chamam de quadradinho, não é? Não, vocês nem sabem. Tem pão com salsicha, tem pão com macarrão dentro, com yakisoba. Nossa, era uma bagunça os pães que tinham lá. Pães para japoneses comer, com peixe dentro, com tudo. E o que eu achei mais interessante, a professora de chá estava lá, era uma quarta-feira, e às quarta-feiras de manhã tinha aula de chá, e ela almoçava conosco. E quando ela sentou na mesa, claro, ela ficou muito surpresa de encontrar todos aqueles pães. Ela pegou um pão, pegou o hashi e começou a comer o pão com hashi. Ela, numa mão, segurava o pão, na outra ela tirava um pedacinho com hashi e punha na boca. Eu falei, nossa, nunca imaginei na minha vida, porque todos copiamos ela, que nós íamos comer pão com hashi.
E, bom, a gente comeu pão, eu comia pão com pizza com hashi. Quando imagina que ia comer pizza com hashi? Se faz também, né? Não, e é difícil cortar. O pão, né, dependendo do pão, você mal, não era pão francês, evidentemente, era mais como uma bisnaga, um pãozinho de leite, assim, mas eles eram recheados das coisas mais extraordinárias que você possa imaginar, porque a gente sempre pensa, tem um tipo de sanduíches que a gente faz aqui, e lá são outros. É verdade. Inclusive a pizza, uma vez em Tóquio, ele quis me agradar, eu tinha aí vindo do mosteiro, vou pedir pizza para a monja Koen ficar contente. E eu não queria comer comida ocidental, eu queria comer comida japonesa, eu fui lá para comer comida japonesa. Eu não tinha a menor vontade de comer nada que fosse brasileiro, assim. Não tinha vontade de comer pão, não tinha vontade de comer queijo, eu queria comer a comida de lá. Por isso é que eu fui para lá. E ele, então, resolveu pedir a pizza para mim. Eu nunca vi uma pizza tão estranha. Tinha o quê? Frutos do mar. Ah! Era uma pizza de frutos Bem do japonesa, mar. tá vendo? Bem estranha. E ele todo felizinho. Então, são coisas assim que a gente, de comida, houve esse estranhamento. E de relacionamentos humanos também havia uns outros estranhamentos. As pessoas não se tocam de jeito nenhum, né? No mosteiro ninguém encosta em ninguém, ninguém põe a mão em ninguém. Pôr a mão em alguém é uma ofensa gravíssima. Logo que eu cheguei, me pediram para ser uma assistente dos altares e tinha uma cerimônia especial e eu tinha que receber a oficiante oficiava uma oferta para o altar. Sim. Ela passava no incenso e oferecia para mim. E eu pegava de um jeito certo e passava para outra monja. E elas achavam que eu não sabia, começaram a puxar minha roupa. E eu fiquei tão brava. Nunca mais me ensinaram nada por causa disso. Não imagina. Porque perceberam minha atitude, mas eu achei de uma... Eles não sabiam se eu sabia ou não. Tinha que pelo menos deixar eu fazer, e se eu tivesse errado, aí vinha corrigir, mas não. A moça, coitadinha, ela queria se mostrar para a superiora, dizer, olha, eu vou ajudar essa noviça aí, né? Chegou uma noviça estrangeira. Né? Eu vou cuidar dela, eu vou ensiná-la. E eu toda brava, que ela mexia na minha roupa. Nossa, empurram. Porque é uma... Nossa, assim, uaca, tá dando um empurrão. Então. Que saem primeiro os dentes, depois vai a gente atrás na cerimônia. Mas não tem esse toque que se faz aqui de dar abraço, dar beijo, dar mão. E eu lembro que era aniversário de uma monja no nosso aposento, e as outras falaram, Koen-san, dê um beijinho nela, é aniversário dela. E eu, muito tola, eu tinha acabado de chegar. Eu me levantei em direção a ela, a moça saiu correndo pelos corredores afora, e eu fiquei tão sem graça, porque eu falei, ela tem nojo de mim, né? Ela não quer que eu me aproxime dela. E depois é que eu vim saber que realmente no Japão ninguém beija ninguém. Só casais na grande intimidade. Sabe? É diferente. E não tem isso de ficar dizendo eu te amo, meu amor. Não existe isso. Os jovens agora estão copiando os americanos, mas isso nunca existiu. Porque o amor você não precisa, não é declaração de palavras. São as atitudes, os gestos, os olhares, né? E eu descobri a comunidade japonesa de uma sensibilidade tão grande, tão bonita, que não precisa do toque. Lembrando isso para vocês agora, que nós estamos aqui num momento que não podemos tocar ninguém, não é para tocar. Se você sai na rua de máscaras, de óculos, põe aquele protetor, luvas, e se você vai cumprimentar alguém de longe, faça isso. Põe as mãozinhas, palma com palma, e assim, vem te abraçar, você... Oi, bom dia, boa tarde. Porque esse é o cumprimento que eu instituí dentro da minha comunidade para todos que praticam aqui e também é um momento para todo o mundo lembrar-se que existem outras maneiras que são íntimas, de profundo afeto e respeito e que pode ser apenas assim. A senhora me lembrou, contei para a senhora, tem um grande escritor chinês, Lin Yutang. Ele foi Nobel de Literatura, tem novelas maravilhosas. E ele comentava num desses não era novelas, um desses escritos ele fez aí que se chamava Com Lanças como Travesseiros, Minha Pátria, Meu Povo, bem, chinês, e ele dizia que ele preferia, quando encontrava as pessoas ocidentais que vinham cumprimentar ele, dar a mão, ele cumprimentava ao estilo chinês, colocava as mãozinhas, né, juntas, e dizia, porque eu não sei onde estiveram essas mãos ontem, as minhas eu sei.
Mas as dessas pessoas, olha que interessante, né? Quem sabe os chineses e japoneses tinham esse tipo de cumprimento, porque eles eram assim. China sempre foi assim. Condições higiênicas que não eram às vezes as melhores, né? A comida viram deles é toda cozinhada, não tem nada cru praticamente, porque era para matar qualquer tipo de bactéria, de coisa assim. Na Índia também, os monges de Buda, eles andavam pedindo esmolas, né? Saíam às 7 da manhã e tinham que comer antes das 11. Mas antes tinham que ferver. As tigelas dele eram de metal. Então eles pegavam as comidas, voltavam para o seu alojamento, ferviam tudo aquilo que tinham recebido, deixavam esfriar para depois comer. Isso. E comia com a mão, mas tem uma maneira certa de comer com as mãos, né? E é sempre a tal história. Na Índia também não tem essa de dar mão, beijo, abraço, essas coisas. Era assim, não? Porque assim você está inteiro para o outro. E você está olhando para o outro, olho com olho, entendeu? Quando você está abraçando alguém, a sua cara fica para cá, da outra fica para lá. E às vezes a pessoa está te abraçando e não está nem sentindo você está olhando para alguém lá longe. Beijinho assim, é verdade. Aqueles beijos que machucam, assim, que vem com a bochecha, bate com o osso aqui, pá, não tem carinho, não tem afeto, é um gesto vazio. Então eu acho que é um momento importante para a gente começar a mudar. Mudar daqui para diante, daqui a pouco vai começar a abrir as casas, a gente vai começar a sair para a rua, vai para shopping center, vai para tudo. Nada de agarramento, nada, porque o vírus está aí e pode pegar qualquer um de nós. Assim, ó. Chama-se gachô, quer dizer mãos em prece, mãos palmo com palmo. Na verdade, gachô quer dizer as duas mãos juntas. E eu tive um grande mestre, Mano Roshi, ele vinha também às quartas-feiras nos dar aulas, e ele dizia assim, a quarta-feira era o meu dia favorito, vocês já sabem, né? Tinha, ou um dia, uma semana tinha cerimônia de chá, outra semana tinha Mano Campo Roshi, que fazia leituras de textos clássicos budistas, era uma delícia. E ele dizia assim, quando nós fazemos gachô, nós não vamos sair nos jornais, porque quem sai no jornal é quem está cometendo crime, fazendo coisa errada, né? Com as duas mãos juntas, não tem nada escondido. Eu estou inteira para você. E a nossa presença inteira para você é o maior presente do mundo. Muito obrigada, gente sensei. Muito obrigada, então. Essas foram mais umas histórias do mosteiro que nunca contei com você. Às vezes saímos um pouquinho no mosteiro. Por quê? Porque o mosteiro é qualquer lugar onde a gente estiver presente treinando para a vida. Minha mestra morou 12 anos no Japão, ou seja, histórias do mosteiro imenso que foi essa experiência dela no Japão. Até a próxima semana. Assistam. Se tiverem qualquer pergunta ou sugerência, a gente agradece, né? E um gachozinho de uma mão só, porque na outra tem o microfone. Até mais. Até a próxima semana. Até mais.